Porque a gente, às vezes, também, igual você está falando, né? Você está falando do trauma com dor. Eu trabalho muito com liberações de trauma. As pessoas têm medo de sentir dor. E, na realidade, o inconsciente, ele não abre porque ele tem medo de ter dor. Ele está com a programação, um sistema de proteção ali no inconsciente, por isso que ele não quer abrir, para não sentir a dor de novo, né? E nesse caso, por exemplo, eu acho interessante, porque eu sempre falo para todos, né, que estão aqui, que a gente tem que arrumar, às vezes, outras ferramentas, né? Já que você tem medo de passar por uma liberação mesmo, você tem outras ferramentas, como a mesa, né? Então, assim, às vezes, claro que não vai abrir no trauma, mas em 4 sessões, alguma dor pode ser resolvida ali, sem que você passe aquele processo que às vezes tem na cabeça já lá atrás, que vai passar por dor, né? Eu digo assim, que hoje não precisa mais passar por dor, mas que tem outras ferramentas também, Tem outras né? ferramentas. Exato, porque assim, no caso da mesa, aí eu vou fazer uma pergunta, porque no caso das terapias, do inconsciente, em algum momento, como você falou, pode não vir na hora, mas ele vem, né? Ele aparece com clareza e você ressignifica aquilo, entende e ressignifica. No da mesa, as pessoas necessariamente não precisam saber. Vem para a memória, vem para o consciente ou não. E é muito difícil vir Ah, para a isso. memória. Mas daí já se soluciona. E até porque eu mesmo, particularmente, eu sempre falo assim também que eu acho muito interessante que Ah, cada terapeuta, ele recebe sempre um tipo de pessoas, né? é verdade. Um E tipo de dependendo pessoa. do tempo, também muda, né? É, Os tipos. Ah, por exemplo, eu já tive, mas foram muito poucos perto da maioria das pessoas, até mesmo com outro tipo, os outros meus atendimentos, né? É, pessoas doentes, com doenças uhum, físicas, é muito raro aparecer para mim, aparece, mas também não é aquele uhum. público que fica muito tempo comigo. E nem pessoas que chegam me falando assim: olha, eu tenho um trauma, eu tenho um medo. É Agora, mais financeiro e relacionamento, né? financeiro também não. É. A grande questão minha, que eu recebo muito, a maioria dos meus clientes, 99% dos Uhum. meus clientes, são questões emocionais ligadas a relacionamentos. Tá. Sabe? É relacionamento entre marido e mulher, Uhum. entre com filhos, mãe com filho. É basicamente isso. Mas quando eu abro a mesa para uma pessoa assim, ela mostra um trauma. Então, por isso que eu digo que. Porque todos nós temos traumas, É né? isso que eu ia falar. Não tem? Todos temos traumas e as feridas emocionais. Não É. tem nenhum na Não, face do não existe planeta. É, ninguém que não tenha. É, isso. mas a mesa não. A própria energia da pessoa, ela fala: não, aqui eu não vou Tá. mexer, sabe? Então ela acaba mexendo em outras questões, em outras áreas ali do comportamento e das emoções, trabalhando ali o medo, Uhum. trabalhando, liberando a ansiedade. Mas quando chega no ponto do que a mesa, que ela já aponta ali para um trauma, ela encerra, sabe? Então ela não tá pronta ainda para olhar aquilo. Por isso que eu falo para você que não ninguém é muito, eu não lembro de nenhum cliente meu que chegou para um tratamento específico de um Ah, trauma. não, é porque as pessoas nem sabem que tem, né? É, A grande maioria não a grande sabe, a grande maioria maioria não não sabe, sabe. porque a gente fala de traumas, a pessoa pensa no trauma numa coisa grandiosa, mas e os pequenos traumas, Que são né? aquilo que Por exemplo, num abandono, que é um trauma também, que daí ele forma crença, são coisas pequenininhas que trava daí ali, né? Como você falou, que é o Anderson estava falando, que é muito interessante, principalmente na energética, acho que na mesa acontece muito, né? Às vezes, o que que acontece? A pessoa vem com financeiro. Só que você entra na parte energética dela, ela fala assim: mas para você liberar isso aqui, você tem que trabalhar a permissão, né? Como que seu pai, sua mãe se comportava com o dinheiro, quais são as falas que tinha lá atrás, né? E aí você Toda vai crença, né? ver Todo todo sistema de o crença. sistema de crenças, a estrutura familiar que você falou, pai e mãe, né? E aí, quando você vai liberando aquilo ali, automaticamente vai liberando até chegar no ponto da prosperidade, do relacionamento, não sabemos, né? E eu falo, eu acho muito interessante essas ferramentas, né? Exatamente por causa disso, porque
Cada um tem, como você está falando das terapias, né? Cada um tem uma habilidade, um trabalho mais, uma especialidade, e sem querer ou querendo, não sei, a parte energética foi me levando, né, para trabalhar essas coisas, mas é o que você falou, que eu falei, né? Às vezes a pessoa tem medo de lidar com a dor. E essas ferramentas são muito grandiosas, porque pode começar dessa forma, né? E mesmo assim, às vezes a pessoa. Eu gosto muito de dar exemplo, assim, porque eu acho legal, Sim, né? Eu nós também. gosto de exemplos, assim. Eu tive uma cliente que na primeira sessão da mesa, ela tinha muito problema de relacionamento com a Uhum, família, com a mãe, com o pai, uhum, e ela estava trabalhando isso, e na primeira sessão apresentou mesmo algumas questões de família, uhum, de crenças limitantes, de padrões antigos, uhum, né, familiares, e da própria personalidade dela. Até aí tudo bem, mas quando eu comecei a falar, né, da mesa que mostrava que ela tinha uma personalidade um pouco muito dura, muito uhum, rígida, uhum, não flexível em muitas questões, e que isso também atrapalhava uhum. né, a parte que cabia a ela, assim, no relacionamento, vamos dizer. Aí ela não, ela falou assim: olha, eu não quero mais que você faça essa mesa para mim. Não vou terminar de ouvir os áudios, eu não quero, Interessante. Errado aqui é né? você mesmo, eu não. Eu já deixo bem É claro. mais ou menos isso, né? Então, assim, tem pessoas que elas têm um ímpeto, mas se eu tiver que mexer só no outro, enquanto tá no outro, tá bom Tá pra bom. mim, né? E pra mim, não. Agora, eu tendo que mudar, né? Ah, mostrou ali, você é teimosa. Não, eu não sou teimosa, eu não quero nem ouvir mais o que você tem pra me falar, né? Então, tem pessoas que parece que não, mas elas vêm, elas procuram, elas vão, mas elas ainda não estão prontas para olhar para si, né, para o seu interior, porque não adianta. Essas ferramentas eu adoro, eu gosto muito de todas, todas que eu utilizo, né? Elas são maravilhosas, mas elas só servem para mostrar o que você tem que trabalhar dentro de você. Então, tem pessoas que eu gravo ali os áudios, elas falam, eu falo tudo que está acontecendo ali, que nem essa, que você é muito inflexível, você é teimosa, você é muito rígida nas coisas que você fala, da forma que você fala. E aí a pessoa não para pensar, tá? Então eu também preciso realmente, acho que eu sou assim, eu preciso mudar. E aí tem pessoas que eu falei tudo isso, já fala assim, mas o que que eu tenho que fazer então? Como que eu curo isso? Como que eu curo isso? Revendo o seu posicionamento diante das pessoas da tua família, né? Se você grita, começa a parar de gritar muito com seus filhos. Se você se impõe muito a sua vontade, começa a prestar atenção se você está o tempo todo fazendo isso com a sua mãe, com seu marido, com seus pais, né? E Porque algo está errado, começa né? a melhorar. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas esperam muito o resultado. Chegou, bateu aqui dentro de mim e eu sou uma outra pessoa. Então, eu gosto sempre de falar isso, né? Todo mundo está pronto para ouvir, mas a informação que é passada da mesa, quando eu falo, é para que a pessoa ouça. Por isso que eu gosto até de gravar áudios no WhatsApp para a pessoa ouvir várias vezes, ouvir muitas vezes, porque ela vai ter que prestar atenção naquilo, ó, e digerindo aos poucos e ir se moldando. E ir se moldando.